Em meio a uma noite de luxo e aparências, uma mulher grávida é brutalmente derrubada durante um evento beneficente. A queda, filmada e ignorada pelo próprio marido, explode nas redes como símbolo da impunidade da elite. Mas o que parecia ser o fim marca o início de uma luta que abalaria o país inteiro. O salão do Gran Palácio em São Paulo brilhava sob lustres de cristal austríaco. As paredes cobertas de espelhos refletiam centenas de convidados em trajes de gala, todos reunidos para a 10ª edição do baile beneficente Estrela Dourada. Marina ajustou o vestido amarelo que escolhera com tanto cuidado 3 semanas atrás, quando ainda cabia perfeitamente em seu corpo. Agora, aos 7 meses de gestação, o tecido esticava sobre a barriga proeminente, mas a cor continuava radiante, chamando a atenção de todos que passavam. Ela observava o marido, Eduardo Mendes, circular pelo salão como um pavão exibindo suas plumas. O empresário cumprimentava investidores, abraçava políticos, posava para fotógrafos. Marina conhecia aquele sorriso ensaiado, aquele aperto de mão calculado. Eram 5 anos de casamento, e ela já reconhecia cada máscara que ele usava. Aquela noite, Eduardo vestia a máscara do filantropo generoso, do anfitrião perfeito, do futuro pai dedicado. Mas Marina sabia que por trás daquela fachada existia um homem que ela mal reconhecia mais. A mesa central estava reservada para os anfitriões do evento. Marina sentou-se sozinha, suas mãos repousando sobre o ventre, onde a filha se mexia inquieta. Talvez a pequena sentisse a tensão que emanava do corpo da mãe, ou talvez apenas reagisse à música alta e às luzes intensas. Marina acariciou a barriga, sussurrando palavras tranquilizadoras que ela mesma não sentia. Do outro lado do salão, Eduardo conversava animadamente com um grupo de empresários. Marina percebeu o momento exato em que ele desviou o olhar. A porta principal se abriu e uma figura entrou, como se o mundo inteiro devesse parar para observá-la. Valentina Azevedo usava um vestido vermelho que parecia ter sido pintado diretamente em sua pele. O decote profundo e a fenda lateral revelavam curvas que ela sabia exibir com maestria. Seus saltos ecoavam no mármore enquanto ela atravessava o salão, ignorando os olhares curiosos e os sussurros que brotavam em seu rastro. Marina sentiu o estômago revirar. Não era apenas o enjoo da gravidez, era a humilhação de ver aquela mulher entrar na festa como se tivesse todo o direito de estar ali, como se não fosse a amante do marido de Marina, como se os últimos 6 meses de encontros secretos, mensagens apagadas e mentiras descaradas nunca tivessem acontecido. Eduardo não se moveu quando Valentina se aproximou. Ele manteve a compostura, mas Marina viu o brilho nos olhos dele. Conhecia aquele brilho. Uma vez, há muito tempo, ele olhava para ela daquela forma. Agora aquele olhar era reservado para outra, e Marina engolia a dor, como engolia tantas outras coisas naquele casamento que se tornara uma prisão dourada. Valentina circulou pelo salão, cumprimentando conhecidos, aceitando taças de champanhe, rindo alto demais, de piadas que não tinham graça. Marina percebeu que ela se aproximava. Cada passo era calculado, cada movimento era uma provocação. Quando finalmente parou ao lado da mesa central, Valentina inclinou-se levemente, um sorriso venenoso nos lábios pintados de vermelho sangue. Boa noite, Marina. Que vestido encantador. Amarelo sempre foi uma cor tão alegre, não acha? Embora talvez um pouco ousado para quem está tão volumosa. Marina respirou fundo antes de responder, mantendo a voz calma e controlada. Obrigada, Valentina. Vermelho também é marcante, uma cor que grita por atenção, perfeita para quem precisa ser notada a qualquer custo. O sorriso de Valentina vacilou por um instante antes de se alargar ainda mais. Você sempre foi tão doce, Marina. Deve ser por isso que Eduardo fala tanto de você, sempre com aquele tom de preocupação, entende? Fica tão angustiado pensando em como você está lidando com tudo. A gravidez, a solidão, as mudanças no corpo. Deve ser difícil sentir-se desejável quando se está carregando tanto peso extra. As palavras eram como lâminas envoltas em seda. Marina sentiu cada corte, mas se recusou a demonstrar. Ela havia aprendido a sobreviver em um mundo onde fragilidade era explorada sem piedade.
não daria a Valentina a satisfação de vê-la desmoronar. Eduardo cuida muito bem de mim e da nossa filha. Aliás, onde você deixou sua acompanhante esta noite, Valentina? Ou veio sozinha, como sempre? A provocação atingiu o alvo. Valentina ergueu o queixo, os olhos brilhando com raiva mal contida. Vim sozinha porque posso. Porque não preciso de um homem ao meu lado para me sentir completa. Algumas de nós temos valor próprio, Marina. Não precisamos nos agarrar a um sobrenome e uma conta bancária para existir. Marina ia responder quando Eduardo se aproximou, trazendo consigo o cheiro de uísque caro e perfume, importado. Ele colocou a mão no ombro de Marina, um gesto possessivo que ela reconheceu como teatro para os observadores. Valentina, que surpresa vê-la aqui. Não sabia que você tinha interesse em eventos beneficentes. Pensei que preferia ambientes mais íntimos. A voz dele carregava um aviso sutil. Valentina captou a mensagem, mas escolheu ignorá-la. Ela deu de ombros, o movimento fazendo o vestido vermelho brilhar sob as luzes. Tenho muitos interesses, Eduardo. Alguns você conhece bem, outros talvez ainda vá descobrir. Nunca se sabe o que pode acontecer em uma noite como esta, não é? Marina observou a troca de olhares entre os dois. Havia ali algo mais do que apenas um caso. Havia uma cumplicidade que a excluía completamente, uma linguagem silenciosa que eles compartilhavam e que a fazia sentir-se invisível em seu próprio casamento. A orquestra começou a tocar uma valsa. Casais se moveram para a pista de dança, seus corpos girando em sincronia perfeita. Eduardo estendeu a mão para Marina, outro gesto ensaiado para manter as aparências. Vamos dançar? Marina olhou para a mão dele, depois para o próprio ventre proeminente. Não estou exatamente em condições de valsar, Eduardo. Por que você não convida outra pessoa? Tenho certeza de que não faltam opções. Eduardo retirou a mão, um lampejo de irritação cruzando seu rosto antes de voltar à máscara cordial. Como quiser. Vou cumprimentar alguns investidores. Tente parecer menos entediada, sim? As pessoas estão observando. Ele se afastou, deixando Marina sozinha mais uma vez. Ela observou Valentina seguir Eduardo até o bar, os dois se posicionando próximos demais para ser casual. Marina sentiu a filha chutar, um lembrete de que não estava completamente sozinha. Pelo menos tinha alguém que dependia dela, alguém que a amaria incondicionalmente. Uma garçonete passou oferecendo canapés. Marina aceitou um, mais por ter algo para fazer com as mãos do que por fome. O salão estava cada vez mais cheio, o barulho das conversas crescendo em volume. Ela reconheceu alguns rostos, empresários que faziam negócios com Eduardo, socialites que a cumprimentavam com beijos falsos e sorrisos vazios, jornalistas circulando em busca de histórias que pudessem transformar em manchetes. Marina pensou em seu pai, o Dr. Henrique Silva, juiz aposentado, homem de princípios rígidos e opiniões ainda mais rígidas. Eles não se falavam há 3 anos, desde que Marina anunciara o casamento com Eduardo. O pai alertara que aquele homem era perigoso, que o brilho do dinheiro ofuscava a podridão por baixo. Marina não ouvira. Estava apaixonada, cega pela promessa de uma vida de conto de fadas. Agora, sentada naquele salão de ouro e mentiras, ela desejava ter ouvido. O discurso beneficente começou. Eduardo subiu ao palco, o microfone amplificando sua voz que destilava caridade calculada. Ele falou sobre crianças carentes, sobre educação, sobre oportunidades iguais. Marina quase riu da ironia. O homem que explorava funcionários, que sonegava impostos, que destruía concorrentes sem remorso, agora se apresentava como o salvador dos desfavorecidos. Valentina aplaudiu mais alto que todos, seus olhos fixos em Eduardo com adoração, que Marina reconheceu como espelho distorcido do que ela mesma sentira um dia. A diferença era que Marina já atravessara o espelho. Ela sabia o que havia do outro lado. Valentina ainda vivia na ilusão, acreditando que seria diferente, que seria especial, que Eduardo a escolheria. Pobre tola, Marina pensou. Ele não escolheria ninguém, além de si mesmo. O jantar foi servido. Marina empurrou a comida pelo prato, sem apetite. À sua volta,
conversas vazias sobre mercado financeiro, imóveis, viagens internacionais. Ninguém perguntava como ela estava. Ninguém parecia notar que a anfitriã da noite estava ali como um fantasma, presente, mas ausente, visível, mas ignorada. Quando a sobremesa chegou, Marina decidiu que já era suficiente. Ela precisava de ar, de espaço, de distância daquele circo de hipocrisia. Levantou-se com dificuldade, a barriga tornando cada movimento uma negociação com a gravidade. Ninguém notou sua saída em direção ao corredor que levava aos banheiros. O corredor estava vazio e silencioso, um contraste bem-vindo com o caos do salão. Marina encostou-se à parede, fechando os olhos e respirando profundamente. A filha se mexeu novamente, e Marina sussurrou promessas que pretendia cumprir. Sua filha cresceria forte. Sua filha saberia seu valor. Sua filha nunca dependeria de um homem para definir quem ela era. Passos ecoaram no corredor. Marina abriu os olhos e viu Valentina se aproximando, o vestido vermelho como uma mancha de sangue contra o mármore branco. Não havia mais sorrisos. Não havia mais jogos de palavras educadas. Os olhos de Valentina ardiam com algo primitivo e perigoso. Você não merece ele, Marina. Nunca mereceu. Eduardo merece alguém que o entenda, que o desafie, que seja sua igual. Não uma esposa decorativa carregando uma criança que ele nem queria. As palavras atingiram Marina como socos. A criança que ele nem queria. Ela sabia que era verdade. Eduardo deixara claro desde o início que a gravidez era inconveniente, mal planejada, um problema a ser gerenciado. Mas ouvir aquilo de Valentina, saber que eles discutiam isso nos momentos íntimos, era uma crueldade nova. Saia da minha frente, Valentina. Esta não é a hora nem o lugar. Valentina riu, um som áspero e sem humor. Não é a hora? Quando seria a hora, Marina? Quando você finalmente aceitar que perdeu, que ele não te ama, que nunca a amou. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não ali. Não na frente daquela mulher que já havia tomado tanto dela. Ela tentou passar por Valentina, mas a outra bloqueou seu caminho, ficando perigosamente próxima. Ele vai me escolher. Logo você vai entender isso. E quando entender, vai sair do caminho como deveria ter feito desde o início. Marina empurrou Valentina de lado e voltou ao salão. Cada passo era um esforço, não apenas pelo peso da gravidez, mas pela carga emocional que carregava. Ela precisava sentar, acalmar o coração acelerado, proteger a filha do estresse que sentia pulsar em suas veias. Quando chegou à mesa central, afundou na cadeira com um suspiro de alívio que foi breve demais. Valentina a havia seguido. Marina sentiu a presença dela antes mesmo de vê-la. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar. Valentina parou atrás da cadeira de Marina, inclinando-se para sussurrar em seu ouvido. Aproveite enquanto pode, querida. Esta é a última noite em que você pode fingir que ainda é alguém importante. Marina virou a cabeça bruscamente, pronta para responder, mas Valentina já havia se afastado, caminhando em direção ao centro do salão, onde Eduardo conversava com um grupo de empresários. Marina observou a cena que se desenrolava como se assistisse a um filme em câmera lenta. Valentina tocou o braço de Eduardo, um gesto casual que carregava intimidade demais. Eduardo sorriu, aquele sorriso que ele não dava mais para Marina. Os empresários riram de algo que Valentina disse, e ela brilhou sob a atenção masculina, como se fosse seu direito natural. O estômago de Marina se revirou. A náusea que sentiu não tinha nada a ver com a gravidez. Era raiva pura, humilhação crua, a sensação de ser invisível, enquanto outra mulher roubava sua vida diante de seus olhos. Ela apertou os punhos sob a mesa, as unhas cravando, nas palmas até doer. Uma fotógrafa do evento se aproximou, câmera em punho. Desculpe incomodar, Sra. Mendes. Poderia posar para uma foto? É para a seção social do jornal. Marina forçou um sorriso, aquele que aprendera a usar como armadura. Claro. A câmera clicou várias vezes. Marina manteve a pose, as mãos delicadamente sobre o ventre, a expressão serena que escondia o caos interior. A fotógrafa agradeceu e se afastou.
Marina perguntou-se qual legenda acompanharia aquela imagem. Provavelmente algo sobre a esposa dedicada, a futura mãe radiante, a primeira-dama da sociedade paulistana. Ninguém saberia que por trás daquele sorriso havia uma mulher se despedaçando. O jantar terminou e a orquestra voltou a tocar. Mais casais encheram a pista de dança. Marina permaneceu sentada, observando Eduardo girar Valentina pela pista como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se não houvesse uma esposa grávida observando, como se não houvesse consequências para aquela provocação pública. Uma das funcionárias do evento, uma jovem chamada Clara, passou pela mesa recolhendo pratos vazios. Ela lançou um olhar de simpatia para Marina, um olhar que dizia que ela via, que entendia, que reconhecia a injustiça daquela situação. Marina acenou com a cabeça em agradecimento, silencioso. Pelo menos havia uma pessoa ali que ainda tinha compaixão. Clara se afastou, mas Marina percebeu que ela mantinha seu telefone celular discretamente posicionado, como se estivesse registrando algo. Marina não deu importância. Provavelmente estava apenas trabalhando, documentando o evento para os arquivos do Gran Palácio. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Eduardo e Valentina continuaram dançando, agora perigosamente próximos. As mãos dele na cintura dela, a cabeça dela apoiada no ombro dele. Marina sentiu Billy subir pela garganta. Não conseguia mais assistir aquilo. Levantou-se novamente, determinada a sair dali antes de fazer algo de que se arrependeria. Mas Valentina tinha outros planos. Ela se afastou de Eduardo e caminhou diretamente para Marina, cada passo carregado de propósito. Quando chegou à mesa, parou ao lado da cadeira vazia onde Marina havia estado sentada. Seus olhos encontraram os de Marina com desafio puro. Indo embora tão cedo? A festa mal começou. Ou será que não aguenta mais ver o que perdeu? Marina respirou fundo, buscando controle. Não vou desperdiçar mais tempo com jogos infantis, Valentina. Tenho coisas mais importantes com que me preocupar. Valentina riu, um som agudo que cortou o ar como vidro estilhaçado. Coisas importantes. Você quer dizer aquela barriga que te deixa lenta e feia? Aquele peso que te prende enquanto o mundo continua girando sem você? As palavras eram veneno destilado. Marina sentiu cada gota queimar, mas manteve a compostura. Ela não daria a Valentina o espetáculo que ela obviamente procurava. Começou a se afastar, mas Valentina deu um passo à frente, bloqueando seu caminho mais uma vez. Sai da minha frente, Marina disse entre dentes cerrados. Ou o quê? Você vai fazer o quê, Marina? Vai chorar? Vai reclamar para o marido que não te dá atenção? Vai implorar para que ele te escolha? Marina tentou contornar Valentina, mas a outra se moveu novamente, sempre bloqueando, sempre provocando. As pessoas ao redor começaram a notar. Conversas cessaram. Olhares se voltaram para aquela cena que prometia escândalo. Valentina, pare com isso agora! Marina implorou, sua voz baixa, mas urgente. Você está fazendo uma cena. Estou fazendo uma cena. Eu? Você é quem está aqui, pesada e patética, se agarrando a um homem que não te quer mais. Você é a cena, Marina. Você é a piada que todos comentam quando você não está por perto. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem, trilhas quentes, descendo seu rosto. Ela odiou aquela fraqueza. Odiou que Valentina a visse chorar. Mas era demais. Tudo era demais. Os meses de humilhação silenciosa, as noites dormindo sozinha enquanto Eduardo chegava tarde com desculpas vazias, os olhares de pena dos conhecidos que sabiam, mas fingiam não saber. Valentina viu as lágrimas e sorriu, triunfante. Finalmente, finalmente a verdade aparece. Você é fraca, Marina. Sempre foi. Eduardo merece mais. Foi então que aconteceu. Valentina estendeu a mão aparentemente para tocar o ombro de Marina em um gesto que poderia parecer conciliador para os observadores. Mas Marina viu o brilho malicioso nos olhos dela e entendeu que não era conforto que vinha. Ela deu um passo para trás, tentando criar distância. Valentina avançou, o movimento súbito e agressivo. Marina tropeçou em seu próprio pé, desequilibrada pelo peso da barriga e pelos saltos que escolhera por vaidade.
Ela sentiu o corpo inclinar para trás, buscou apoio na cadeira, mas foi tarde demais. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Marina mal processou. Valentina levantou a perna e chutou a cadeira para longe. O movimento foi brutal, preciso, intencional. A cadeira deslizou pelo chão polido de mármore e Marina perdeu completamente o equilíbrio. Seus braços giraram no ar buscando algo, qualquer coisa para se segurar. Encontraram apenas vazio. A queda pareceu durar uma eternidade. Marina teve tempo de pensar em sua filha, de proteger instintivamente o ventre com as mãos, de sentir o terror de não conseguir impedir o inevitável. Então seu corpo atingiu o chão. A dor explodiu em seu quadril, irradiando por toda a lateral direita. Sua cabeça bateu com força suficiente para que estrelas dançassem em sua visão. O salão ficou em silêncio absoluto. A música parou. As conversas cessaram. Até o tilintar das taças parecia ter congelado no tempo. Marina ficou deitada no chão frio, o vestido amarelo espalhado ao seu redor como pétalas de uma flor caída. Ela tentou se mover, mas a dor era avassaladora. E então sentiu. A umidade quente entre as pernas. O pânico gelado que a paralisou completamente. Sangue. Havia sangue. Marina tentou falar, mas nenhum som saiu. Ela olhou para cima e viu rostos se aproximando, expressões chocadas, mãos estendidas que não a alcançavam. E viu Valentina. Ainda de pé onde havia estado, o rosto pálido agora. Os olhos arregalados como se finalmente entendesse o que fizera. Mas não havia remorso ali. Havia medo. Medo de consequências. Eduardo apareceu empurrando pessoas para chegar até Marina. Mas quando ele se ajoelhou ao lado dela, não foi para verificar se ela estava bem. Suas mãos a tocaram mecanicamente, enquanto seus olhos varriam o salão, calculando o dano à sua reputação. Marina viu o momento exato em que ele decidiu sua narrativa. Ela tropeçou. Eduardo disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Foi um acidente. Ela tropeçou no vestido. Marina tentou protestar. Tentou dizer a verdade, mas a dor roubava suas palavras. Ela olhou nos olhos do marido e viu um estranho. Um homem capaz de mentir enquanto ela sangrava no chão. Um homem mais preocupado com aparências do que com a vida da esposa e da filha. Alguém chame uma ambulância, uma voz gritou. Eu já liguei, outra respondeu. Marina sentiu mãos a tocando, checando seu pulso, sua respiração. Uma mulher se ajoelhou ao lado dela, afastando Eduardo com firmeza profissional. Sou médica. Por favor, deem espaço. A médica tinha olhos gentis e mãos seguras. Ela falou com Marina em voz baixa e calma. Você está bem. A ajuda está vindo. Seu bebê está bem. Você precisa ficar calma por ela. Marina quis acreditar. Quis acreditar que sua filha estava protegida, que tudo ficaria bem, que aquele pesadelo terminaria e ela acordaria em seu quarto, grávida, mas segura. Mas a dor era real demais. O sangue era real demais. O olhar de Eduardo enquanto ele ria nervosamente para acalmar os convidados era real demais. Ela ouviu o riso, alto e deslocado. Eduardo estava rindo. Rindo enquanto ela estava no chão, ferida e sangrando. Rindo como se aquilo fosse embaraçoso, mas não sério. Como se sua esposa caída fosse apenas um inconveniente em sua noite perfeita. O salão começou a girar. As luzes se tornaram borrões dourados. Vozes se misturaram em um zunido incompreensível. Marina lutou para manter os olhos abertos, para permanecer consciente, para não abandonar sua filha. Mas a escuridão chamava, prometendo alívio da dor, escapamento da humilhação. Antes de sucumbir, Marina teve um último pensamento cristalino. Ela viu Clara, a funcionária do evento, segurando seu telefone celular. A tela brilhava, o botão vermelho de gravação claramente visível. Clara havia registrado tudo, cada palavra venenosa, cada movimento cruel, o chute, a queda, o sangue, o riso. Marina tentou sorrir, mas não tinha forças. Apenas fechou os olhos, permitindo que a escuridão a envolvesse, com a certeza de que a verdade havia sido capturada. A verdade que Eduardo tentaria enterrar. A verdade que Valentina negaria.
Mas a verdade estava ali, gravada em pixels e bytes, esperando para vir à luz. Os paramédicos chegaram em uma explosão de movimento e eficiência. Marina sentiu ser levantada, colocada em uma maca coberta com mantas térmicas. Luzes de emergência piscavam. Rádios crepitavam com jargão médico. Eduardo tentou subir na ambulância, mas a médica que havia socorrido Marina o impediu. Apenas família direta, ela disse com firmeza. Eu sou o marido, Eduardo protestou. E eu sou a obstetra. Ela precisa de calma agora. O senhor pode seguir no seu carro. A porta da ambulância se fechou, cortando Eduardo e aquele salão de horrores da visão de Marina. Ela estava finalmente em segurança, pelo menos por enquanto. A obstetra segurou sua mão, um toque humano em meio ao caos mecânico da ambulância em movimento. Meu nome é Cecília, a médica disse, e vou cuidar de você. De vocês duas. Marina acordou com o som de monitores cardíacos e o cheiro característico de hospital que nenhum produto de limpeza consegue disfarçar completamente. Suas pálpebras pesavam como chumbo. Cada tentativa de abri-las completamente resultava em desistência. A luz era muito forte, o mundo era muito real, e ela não estava pronta para enfrentá-lo ainda. Mas a realidade não espera. Marina forçou os olhos a abrir e encontrou um teto branco, manchado aqui e ali por infiltrações antigas que formavam padrões abstratos. Ela virou a cabeça devagar, cada movimento uma negociação com a dor que pulsava em seu crânio. A lateral direita do corpo latejava, lembrando-a da queda, do mármore frio, do sangue. O sangue. A filha. Marina levou as mãos ao ventre em pânico, procurando a curva familiar. Estava ali. A barriga continuava proeminente sob o lençol hospitalar branco. Ela pressionou suavemente e sentiu o movimento. Um chute pequeno, mas definido. Marina começou a chorar, lágrimas de alívio escorrendo pelas têmporas até se perderem em seu cabelo desgrenhado. Ela está bem. A voz veio da cadeira ao lado da cama. Marina virou a cabeça e viu doutora Cecília sentada ali, vestindo jaleco branco sobre o que parecia ser roupa de gala amassada. A médica não tinha mais a postura impecável da festa. Estava com a aparência cansada de quem passou a noite em vigília. Sua filha está bem, doutora Cecília repetiu, levantando-se e aproximando-se da cama. Batimentos cardíacos estáveis, movimentos fetais normais. Você teve uma contusão séria no quadril e um pequeno traumatismo craniano, mas nada que comprometa a gestação. O sangramento foi superficial, causado por um pequeno descolamento de placenta que já se estabilizou. Marina tentou falar, mas sua garganta estava seca como lixa. Doutora Cecília percebeu e ofereceu um copo de água com um canudo. Marina bebeu avidamente, o líquido fresco aliviando o desconforto. Quanto tempo, Marina conseguiu sussurrar. Quanto tempo eu estive desacordada? Quase 8 horas. Você chegou aqui por volta das 11 da noite. Agora são quase 7 da manhã. Tivemos que fazer alguns exames, ultrassom de emergência, ressonância. Queríamos ter certeza de que tanto você quanto o bebê estavam estáveis antes de deixá-la acordar naturalmente. Marina processou a informação lentamente. 8 horas. Uma noite inteira havia passado. Uma noite inteira em que o mundo continuou girando enquanto ela estava suspensa em inconsciência. Eduardo, ela disse de repente. Meu marido. Ele está aqui? Algo passou pelo rosto de doutora Cecília. Uma sombra que poderia ser desaprovação ou apenas preocupação profissional. Ele está na sala de espera. Chegou aqui logo depois da ambulância. Tem insistido em vê-la, mas eu não permiti visitas até que você acordasse e eu pudesse avaliar seu estado. Obrigada, Marina disse, e realmente estava agradecida. A ideia de ver Eduardo, de ter que lidar com ele enquanto ainda estava tão vulnerável, a enchia de pavor. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou, trazendo uma bandeja com café da manhã hospitalar. Ela sorriu para Marina, aquele sorriso profissional que enfermeiras dominam, e começou a verificar os monitores e ajustar o soro. Doutora Cecília observou em silêncio,
Depois voltou sua atenção para Marina. Há outra coisa que você precisa saber. Houve um vídeo. Marina sentiu o coração acelerar. O monitor ao lado da cama começou a apitar mais rápido. Um vídeo? Uma funcionária do evento gravou o que aconteceu. A queda, o que levou até ela, tudo. O vídeo foi divulgado nas redes sociais há cerca de 3 horas. Está se espalhando rapidamente. Marina não sabia se ria ou chorava. Clara. A funcionária com olhos gentis e telefone celular discreto. Ela havia feito isso. Havia dado voz a Marina quando ela não podia falar por si mesma. Posso ver? Doutora Cecília hesitou. Não tenho certeza se é uma boa ideia agora. Você precisa descansar, manter a pressão estável. Por favor, Marina insistiu. Preciso saber o que está lá fora. Preciso saber a verdade que as pessoas estão vendo. A médica suspirou, mas pegou seu telefone celular. Ela tocou na tela algumas vezes, depois entregou o aparelho para Marina. O vídeo começou a tocar. Marina viu a si mesma, vestida de amarelo, tentando se afastar de Valentina. Viu as palavras cruéis sendo ditas, captadas pelo microfone do telefone com clareza surpreendente. Viu o momento em que tentou se sentar, Valentina avançando o chute na cadeira. O ângulo da gravação era perfeito. Não havia dúvida sobre a intenção. Não havia como alegar acidente. O movimento era deliberado, violento, calculado. E então veio a queda. Marina viu seu próprio corpo atingir o chão, viu o vestido amarelo se espalhar, viu o momento em que colocou as mãos no ventre em proteção instintiva. E então veio o pior. Eduardo entrando em cena, suas palavras soando claramente. Ela tropeçou, foi um acidente. E o riso, aquele riso nervoso, deslocado, cruel em seu contexto. O vídeo continuava, mostrando Marina no chão. O sangue começando a manchar o vestido amarelo, enquanto Eduardo ria e tentava acalmar os convidados, como se aquilo fosse apenas um inconveniente menor. Marina devolveu o telefone, incapaz de assistir mais. Lágrimas escorriam livremente agora. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma dor mais profunda. A dor de ver sua humilhação capturada e exposta para o mundo. A dor de ver a verdade nua sobre seu casamento, sobre o homem que jurara amá-la e protegê-la. Quantas pessoas viram isso? Marina perguntou com voz trêmula. Milhões, doutora Cecília respondeu suavemente. E o número continua crescendo. Há hashtags, movimentos sociais, protestos sendo organizados. Sua história tocou um nervo muito sensível. Marina não sabia como se sentir sobre aquilo. Parte dela estava grata pela validação, pela prova de que não estava louca, de que o abuso que sofrera era real e visível. Outra parte se sentia exposta de uma forma que nunca imaginou possível. Sua pior noite estava agora disponível para análise pública, sendo dissecada por estranhos na internet. A porta do quarto se abriu novamente, desta vez com mais força. Eduardo entrou antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele ainda usava o smoking da noite anterior, agora amarrotado e com a gravata frouxa. Seus olhos estavam injetados, talvez de falta de sono ou talvez de lágrimas. Marina não conseguia mais distinguir o que era genuíno nele do que era performance. Marina, ele começou, sua voz carregada de emoção que soava ensaiada. Graças a Deus você está bem. Eu estava tão preocupado. Doutora Cecília se posicionou entre Eduardo e a cama, uma barreira física discreta, mas firme. Senhor Mendes, pedi que esperasse até que eu autorizasse visitas. Minha paciente precisa de repouso. Ela é minha esposa, Eduardo disse, tentando contornar a médica. Tenho direito de vê-la. Não quando isso compromete a saúde dela e do bebê. E especialmente não quando há questões legais em andamento. Eduardo parou. Seu rosto assumindo uma expressão de alarme cuidadosamente calibrada. Questões legais? Do que você está falando? A porta se abriu mais uma vez. Desta vez, quem entrou foi um homem alto de cabelos grisalhos, postura ereta e olhos que Marina reconheceria em qualquer lugar. Seu coração parou por um batimento antes de disparar. Dr. Henrique Silva, seu pai. O homem com quem não falava há 3 anos. O homem cujos avisos ela ignorara. O homem que ela mais precisava e mais temia ver. Pai,
Marina sussurrou, a palavra saindo como uma confissão e um pedido de desculpas ao mesmo tempo. Dr. Henrique atravessou o quarto em passadas longas e decididas. Ele não olhou para Eduardo, não reconheceu sua presença de forma alguma. Seus olhos estavam fixos apenas em Marina. Quando chegou ao lado da cama, suas mãos trêmulas tocaram o rosto da filha com uma ternura que fez Marina desmoronar completamente. Minha menina, ele disse, sua voz rouca de emoção contida. O que fizeram com você? Marina não conseguiu responder. Apenas chorou, soluços profundos que sacudiam seu corpo e faziam o monitor disparar novamente. Doutora Cecília se moveu para intervir, mas Dr. Henrique a deteve com um gesto. Está tudo bem, ele disse suavemente. Ela precisa chorar. Precisa liberar isso. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Dr. Silva, com todo o respeito, não sei o que está fazendo aqui. Marina e eu podemos resolver nossos problemas em particular. Dr. Henrique finalmente virou-se para Eduardo. O olhar que ele lançou era gélido, mais frio do que Marina jamais vira. Resolver em particular? Como vocês resolveram ontem à noite, com minha filha sangrando no chão enquanto você ria para a elite paulistana? Foi um acidente, Eduardo insistiu, mas sua voz havia perdido a convicção. Há um vídeo que diz o contrário. Um vídeo que mostra exatamente o que você e sua amante fizeram. Um vídeo que milhões de pessoas já assistiram. E há mais. Há mensagens, conversas que estão sendo investigadas neste momento. Você acha que pode controlar tudo com dinheiro e influência, mas descobrirá que há limites até para o poder que pensa ter. Eduardo empalideceu. Mensagens? Que mensagens? As que você e Valentina trocaram nos últimos meses. Planejando, tramando, achando que eram mais espertos do que todos. A polícia já tem acesso a elas, graças a uma ordem judicial que consegui esta manhã. Marina olhou para o pai com espanto. Como ele havia conseguido agir tão rápido? Como sabia exatamente o que fazer? Mas então lembrou quem ele era. Dr. Henrique Silva não era apenas um juiz aposentado. Era um homem com décadas de experiência, com conexões em todo o sistema judiciário, com conhecimento sobre como as leis funcionavam e como fazer a justiça se mover. Eduardo deu um passo para trás, depois outro. Sua máscara estava escorregando, revelando o pânico por baixo. Isso é absurdo. Não há nada nessas mensagens que seja incriminador. Foi apenas uma discussão que saiu do controle. Uma discussão onde sua amante agrediu minha filha grávida, onde você riu da dor dela, onde vocês tentaram fazer parecer um acidente para proteger sua reputação. Dr. Henrique avançou, forçando Eduardo a recuar ainda mais. Você não vai chegar perto da minha filha novamente. Você não vai influenciar nenhuma decisão médica. E você vai responder por tudo que fez. Eduardo olhou para Marina buscando apoio ou talvez misericórdia. Mas Marina desviou o olhar. Ela não tinha mais nada a dar a ele. Nenhuma palavra, nenhum conforto, nenhuma segunda chance. Ele havia rido enquanto ela sangrava. Havia escolhido proteger sua imagem em vez de proteger a esposa. Havia mostrado exatamente quem era e Marina finalmente estava vendo claramente. Saia, Marina disse, sua voz fraca, mas firme. Saia e não volte. Eduardo abriu a boca para argumentar, mas algo no rosto de Marina o deteve. Talvez fosse a frieza nos olhos dela, tão diferente da mulher que ele conhecera. Ou talvez fosse a presença de Dr. Henrique, um lembrete de que Marina não estava mais sozinha e vulnerável. Ele hesitou, depois se virou e saiu, a porta se fechando atrás dele com um clique final. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos bips constantes dos monitores. Dr. Henrique voltou sua atenção para Marina, suas mãos segurando as dela com firmeza. 3 dias se passaram em um borrão de exames médicos, visitas de advogados e tentativas frustradas de encontrar paz em um quarto de hospital que parecia cada vez menor. Marina permanecia em observação, principalmente porque doutora Cecília insistia que o estresse adicional de voltar para casa poderia comprometer a gestação. Mas ambas sabiam que havia outra razão. Marina não tinha mais casa para onde voltar. A mansão que compartilhara com Eduardo por 5 anos
agora parecia uma prisão da qual ela havia escapado por pouco. Dr. Henrique trazia seu laptop todas as manhãs, relutante, mas honesto sobre o que estava acontecendo no mundo exterior. O vídeo havia se tornado um fenômeno viral, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Traduzido, legendado, dissecado em programas de notícias do mundo todo, o vestido amarelo manchado de sangue tornara-se símbolo. Hashtags multiplicavam-se. Mulheres compartilhavam suas próprias histórias de abuso e humilhação. Artistas criavam arte inspirada na cena. Ativistas organizavam protestos em frente à mansão de Eduardo e ao escritório de seus negócios. Marina assistia aos vídeos dos protestos com sentimentos misturados. Centenas de pessoas, a maioria mulheres, marchando com cartazes. Algumas usavam vestidos amarelos em solidariedade, outras carregavam fotos impressas daquele momento terrível, ampliadas até que cada detalhe da dor de Marina ficasse visível. Ela deveria sentir-se apoiada, validada. E sentia, em parte. Mas também se sentia exposta de uma forma que nenhum ser humano deveria se sentir. Sua pior noite estava sendo consumida como entretenimento, mesmo que com boas intenções. Clara, a funcionária do evento que gravara tudo, havia se tornado uma figura pública da noite para o dia. Ela apareceu em entrevistas explicando por que decidira publicar o vídeo. Não pude ficar em silêncio, ela disse em uma delas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Vi uma mulher grávida ser atacada e vi todos fingindo que não aconteceu. Vi o marido dela rir. Eu tive que fazer algo. Se eu não fizesse, aquela verdade morreria naquele salão. Marina assistiu àquela entrevista com o Dr. Henrique ao lado. Parte dela queria agradecer a Clara. Parte dela queria gritar com ela por expor algo tão íntimo sem permissão. Mas a parte maior, a parte que estava cansada de anos de silêncio e submissão, reconhecia que Clara fizera o que a própria Marina não tivera coragem de fazer. Havia falado quando ninguém mais falaria. Valentina Azevedo também estava nas notícias, embora por razões muito diferentes. Ela havia sido presa 48 horas após o incidente, acusada formalmente de agressão qualificada, sem direito à fiança devido à gravidade do caso e à pressão pública. As imagens dela sendo levada pela polícia circularam tanto quanto o vídeo original. Valentina escondia o rosto tentando evitar as câmeras, mas era inútil. Ela estava em todos os lugares. O vestido vermelho que usara com tanto orgulho agora a identificava como vilã em uma história que o Brasil inteiro conhecia. Mas Valentina não ficou em silêncio. De dentro da cela, através de seu advogado, ela deu sua versão dos fatos. Foi um impulso, ela alegava. Um momento de raiva incontrolável causado por anos de ser a outra mulher, sempre escondida, sempre em segundo lugar. Ela pintou-se como vítima das circunstâncias, manipulada por Eduardo, levada ao limite pela situação impossível em que se encontrava. Algumas pessoas compraram a narrativa. Outras a consideraram uma tentativa desesperada de fugir das consequências. Eduardo, por sua vez, tentou controlar o dano com uma série de movimentos calculados. Primeiro veio a declaração pública, lida por seu advogado em uma coletiva de imprensa. Ele expressava profundo arrependimento, alegava que havia rido por choque nervoso, afirmava amor eterno por Marina e pela filha que esperavam. Prometia fazer tudo ao seu alcance para reparar o erro. Mas Marina conhecia Eduardo bem demais para acreditar em qualquer palavra. E sua suspeita foi confirmada quando descobriu, através de Dr. Henrique, que Eduardo estava simultaneamente tentando comprar o silêncio de testemunhas. Oferecera dinheiro a Clara para que ela removesse o vídeo e se retratasse. Tentara pressionar o Gran Palácio a destruir outras gravações de segurança. Enviara advogados para ameaçar qualquer veículo de imprensa que ousasse sugerir premeditação. As mensagens trocadas entre Eduardo e Valentina, obtidas pela polícia, através da ordem judicial, pintavam um quadro ainda mais sombrio. Havia conversas sobre como Marina era um obstáculo, como seria melhor se ela simplesmente desaparecesse da vida deles. Uma mensagem em particular
Gelou o sangue de Marina quando o Dr. Henrique a mostrou relutantemente. Ela precisa cair, Valentina havia escrito 3 semanas antes do evento. Faz parecer acidente. Ninguém vai questionar. Mulher grávida são desajeitadas. Marina leu aquela mensagem repetidas vezes, cada palavra perfurando como uma lâmina. Não havia sido impulso, não havia sido raiva momentânea. Havia sido planejado, premeditado. Eles haviam discutido como feri-la, como fazer parecer acidental, como escapar das consequências. E no momento em que a oportunidade surgiu naquela noite, Valentina a agarrou sem hesitação. Eduardo não era inocente nisso. Suas respostas às mensagens de Valentina eram evasivas, mas encorajadoras. Ele nunca dissera explicitamente sim, mas também nunca dissera não. Havia plantado ideias, alimentado o ódio de Valentina contra Marina, criado o ambiente em que aquele ataque se tornou possível. E quando aconteceu, ele escolheu proteger a si mesmo em vez de proteger a esposa. A promotoria estava construindo um caso sólido, não apenas contra Valentina pela agressão, mas potencialmente contra Eduardo como cúmplice. Dr. Henrique explicou que seria difícil provar envolvimento direto sem uma confissão, mas as mensagens estabeleciam conhecimento prévio e concordância implícita. No mínimo, mostrariam ao tribunal exatamente o tipo de homem que Eduardo era. Marina recebia visitantes cuidadosamente filtrados por seu pai e doutora Cecília. Alguns jornalistas tentaram entrar disfarçados de médicos ou familiares, mas a segurança do hospital estava em alerta máximo. O diretor do hospital, pressionado pela atenção da mídia, havia designado guardas especificamente para proteger Marina. Era um gesto de boa vontade pública que também servia aos interesses do hospital. Mas Marina era grata pela privacidade que proporcionava. Uma visitante em particular surpreendeu Marina. Clara apareceu uma tarde, nervosa e hesitante, pedindo permissão para entrar. Dr. Henrique estava pronto para recusar, mas Marina concordou. Ela precisava falar com a mulher que mudara o curso de sua vida. Clara entrou segurando um buquê de flores amarelas, as mãos tremendo ligeiramente. Ela não devia ter mais de 25 anos, rosto jovem marcado por olheiras profundas. Marina percebeu que aquela garota também estava sofrendo as consequências de sua decisão corajosa. Sinto muito. Clara começou antes mesmo de se sentar. Sei que deveria ter pedido permissão. Sei que expus você de uma forma que deve ter sido horrível. Mas eu não conseguia deixar aquilo ficar enterrado, não depois de ver o que vi. Marina estendeu a mão e Clara a pegou, ambas segurando uma a outra como náufragas em um mar tempestuoso. Você fez o que era certo, Marina disse, surpresa pela firmeza em sua própria voz. Você me deu voz quando eu não tinha. Você mostrou a verdade quando todos queriam mentir. Não peça desculpas por isso. Clara começou a chorar, lágrimas silenciosas que escorriam sem som. Eu perdi meu emprego. O Gran Palácio me demitiu no dia seguinte. Disseram que violei termos de confidencialidade. E agora nenhum outro lugar quer me contratar. Tenho entrevistas e, quando pesquisam meu nome, encontram o vídeo. Alguns lugares dizem que admiro minha coragem. Outros dizem que não posso ser confiável. Marina sentiu raiva crescer em seu peito. Mais uma mulher punida por fazer o certo. Mais uma pessoa sofrendo porque ousou desafiar o poder estabelecido. Você vai ficar bem, Marina prometeu, embora não soubesse como cumpriria aquela promessa. Vou garantir que fique bem. Elas conversaram por 1 hora. Clara contou como decidira gravar, como suas mãos tremiam enquanto mantinha o telefone escondido, como quase desistiu várias vezes. Falou sobre a pressão que recebera desde então. Ameaças de processo, mensagens de ódio de apoiadores de Eduardo e Valentina, mas também mensagens de apoio. Milhares de mulheres agradecendo por sua coragem. Organizações oferecendo ajuda e proteção. Quando Clara saiu, Marina se sentiu menos sozinha. Havia aliados nessa luta, pessoas dispostas a arriscar tudo pela verdade. E se Clara podia ser corajosa, Marina também podia. Ela pediu a Dr. Henrique que trouxesse seu próprio telefone, que havia permanecido desligado desde a noite do incidente. Quando ele ligou,
As notificações explodiram. Milhares de mensagens, algumas de apoio, outras de ódio. Marina ignorou todas e abriu suas redes sociais. A última coisa que havia postado era uma foto dela e Eduardo 3 semanas antes, sorrindo em um jantar. Uma mentira congelada em pixels. Marina olhou aquela imagem por um longo momento, depois começou a digitar. Não seria uma declaração longa, não seria dramática ou sensacionalista, seria apenas a verdade, em suas próprias palavras. Meu nome é Marina Mendes. Você provavelmente me conhece como a mulher de vestido amarelo. Quero agradecer a todos pelo apoio esmagador. Quero que saibam que minha filha e eu estamos nos recuperando. E quero que saibam que não vou mais ficar em silêncio. Por muito tempo engoli a dor e fingi que tudo estava bem. Não vou mais fazer isso. A verdade é desconfortável. A verdade é feia. Mas a verdade é necessária. E é hora de contar a minha. Ela postou sem reler, sem dar tempo para dúvidas. A resposta foi imediata e avassaladora. Milhares de comentários em minutos, compartilhamentos se multiplicando, veículos de notícia pegando sua declaração e amplificando. Marina havia finalmente encontrado sua voz, e o mundo estava escutando. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hospital, depois que Dr. Henrique foi para casa descansar, Marina colocou as mãos no ventre e falou com a filha que crescia dentro dela. Vou ser forte por você, ela sussurrou. Vou lutar por você. E vou garantir que você cresça em um mundo onde nenhuma mulher precisa cair para que outras se sintam poderosas. Prometo. 2 semanas após receber alta do hospital, Marina se instalou na casa de seu pai em um bairro tranquilo de São Paulo. A residência era modesta comparada à mansão que compartilhara com Eduardo, mas tinha algo que o luxo nunca proporcionara paz. Os quartos cheiravam a livros antigos e café fresco. As janelas davam para um jardim onde passarinhos cantavam ao amanhecer. E havia silêncio. Silêncio precioso que permitia a Marina pensar, processar, começar a curar. Dr. Henrique transformara o escritório em um comando improvisado para preparar o caso. Ele trabalhava com uma equipe de advogados jovens, mas brilhantes, todos escolhidos a dedo por sua reputação e integridade. Marina passava horas ali, revisando depoimentos, analisando evidências, preparando-se para o julgamento que se aproximava rapidamente. A pressão pública acelerava processos que normalmente levariam meses. O Brasil inteiro queria ver justiça ser feita, e o sistema judiciário respondia à demanda. Valentina permanecia presa, sua fiança repetidamente negada. Seu advogado tentara todos os ângulos. Alegara que ela não representava risco de fuga. Argumentara que a prisão preventiva era desnecessária. Mas cada tentativa era bloqueada pelo peso da evidência e pela voz coletiva de milhares exigindo responsabilização. Marina não sentia alegria com o sofrimento de Valentina, sentia apenas uma sensação vazia de inevitabilidade. Aquela mulher havia escolhido seu caminho e agora caminhava até suas consequências. Eduardo enfrentava uma batalha diferente. Tecnicamente ainda não fora acusado formalmente, mas a investigação avançava. Seus negócios sofriam, investidores se afastavam, contratos eram cancelados, a marca que construíra com tanto cuidado estava sendo desmontada peça por peça pela corte da opinião pública. Ele tentara se encontrar com Marina 3 vezes, todas bloqueadas por Dr. Henrique, e uma ordem de restrição que o proibia de se aproximar. As tentativas eram documentadas, adicionadas à pilha crescente de evidências de assédio e intimidação. Uma tarde, a promotora responsável pelo caso visitou Marina. Doutora Patrícia Moreira tinha a reputação de ser implacável, mas justa, uma mulher que subia em uma carreira dominada por homens através de pura competência e determinação. Ela trouxe novas evidências que haviam descoberto durante a investigação mais profunda nos dispositivos de Eduardo e Valentina. Havia mais mensagens, muito mais. Conversas que datavam de quase 1 ano, muito antes da gravidez de Marina. Eduardo e Valentina planejando o futuro juntos, discutindo como se livrar de Marina sem que parecesse culpa deles, considerando o divórcio, mas preocupados com a divisão de bens.
Valentina sugerindo repetidamente que Marina deveria sofrer um acidente. Eduardo nunca concordando explicitamente, mas também nunca desencorajando, sempre mantendo distância plausível. Marina ouvia a doutora Patrícia ler as mensagens em voz alta, cada palavra cortando um pouco mais fundo. Descobrir que seu casamento era uma farsa era uma coisa. Descobrir que havia sido discutida como um problema a ser eliminado era outra completamente diferente. Ela pensou em todos os jantares compartilhados, todas as conversas sobre o futuro, todos os momentos em que Eduardo a tocava com ternura ensaiada. Tudo mentira, tudo performance. Mas havia mais. Doutora Patrícia revelou que investigadores descobriram algo sobre o passado de Valentina, que explicava, embora não desculpasse, parte de seu comportamento. Valentina crescera em lares adotivos, nunca encontrando família permanente. Fora rejeitada repetidamente, cada família que a acolhia, eventualmente a devolvendo ao sistema. Quando adulta, desenvolvera padrão de se envolver com homens comprometidos, sempre buscando aquela validação impossível de que seria escolhida, de que seria a primeira opção. Eduardo explorava isso. As mensagens mostravam como ele alimentava a insegurança de Valentina, prometendo futuro juntos, enquanto garantia que ela nunca tivesse estabilidade suficiente para deixá-lo. Era manipulação psicológica calculada. Valentina era vítima dele tanto quanto Marina, embora suas reações ao abuso fossem drasticamente diferentes. Marina sentiu algo inusitado ao ouvir aquilo. Compaixão. Não pela agressão, não pela dor que Valentina causara, mas pela mulher quebrada que Eduardo moldara em arma contra outra mulher. Ambas haviam sido peças em jogo que ele jogava consigo mesmo. A diferença era que Marina estava encontrando força para sair. Valentina ainda estava presa. Ela será condenada? Marina perguntou à doutora Patrícia. Pelo que fez? Sem dúvida. A evidência é irrefutável. Vídeo, testemunhas, mensagens premeditadas. Ela vai passar anos presa. Mas a promotora hesitou. O caso de Eduardo é mais complicado. Ele não executou a agressão. Não estava fisicamente presente quando aconteceu. Seu papel foi de facilitador, encorajador, conspirador. É mais sutil, mais difícil de provar além de dúvida razoável. Marina sentiu frustração crescer. Então ele pode escapar? Depois de tudo? Não disse que ele escapará. Disse que é complicado. Mas temos algo mais. Doutora Patrícia abriu uma pasta e retirou documentos. Eduardo tentou subornar Clara. Ofereceu R$ 500.000 para ela apagar o vídeo e dizer que foi manipulado. Ela gravou a conversa. E isso, somado às tentativas de intimidar testemunhas, às mensagens incriminadoras, ao riso capturado no vídeo original, pode ser suficiente para conspiração e obstrução da justiça. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. Leu as transcrições da conversa entre Eduardo e Clara. Viu como ele alternava entre ameaças veladas e promessas generosas. Como tentava fazer Clara acreditar que estava protegendo Marina ao enterrar a verdade. Como pintava-se como vítima das circunstâncias, homem bom cometendo erro singular em momento de estresse. Clara foi corajosa mais uma vez, Marina disse suavemente. Ela recusou e documentou tudo. Ela entende o que está em jogo, e diferente de muitos, ela escolheu o lado certo. Doutora Patrícia guardou os documentos. Há outra coisa. Queremos que você testemunhe. Não apenas sobre aquela noite, mas sobre o casamento, sobre o padrão de controle, manipulação, abuso emocional. Ajudará a estabelecer contexto, mostrar que aquela noite não foi incidente isolado, mas culminação de anos de comportamento predatório. Marina sabia que aquele momento chegaria. Sabia que teria que se sentar em tribunal e expor as partes mais íntimas e dolorosas de sua vida para julgamento público. A ideia a aterrorizava, mas a alternativa, deixar Eduardo escapar, era inaceitável. Vou testemunhar, ela disse com voz que surpreendeu pela firmeza. Vou contar tudo. Nas semanas seguintes, Marina trabalhou com psicóloga especializada em trauma para preparar seu depoimento. Doutora Amanda Ferreira
era gentil, mas direta, ajudando Marina a organizar memórias fragmentadas em narrativa coerente. Elas revisitaram momentos que Marina havia enterrado. A primeira vez que Eduardo gritou com ela por algo insignificante. A vez que ele destruiu um presente que ela dera porque não gostou. As noites em que chegava tarde cheirando a perfume que não era de Marina e mentia sem hesitar. O isolamento gradual dos amigos. A erosão sistemática da autoestima. Padrão de abuso emocional clássico, Dr. Amanda explicou. Ele te isolou, te fez duvidar da própria sanidade, criou dependência. Quando você engravidou, o controle dele estava ameaçado. Bebê significava conexão com algo além dele, propósito que ele não podia manipular. Por isso, o relacionamento com Valentina intensificou exatamente quando você anunciou a gravidez. Marina nunca havia pensado naquilo nesses termos, sempre culpara a si mesma, assumindo que não era boa o suficiente, que a gravidez a tornara menos desejável. Ver o comportamento de Eduardo pelo que realmente era manipulação calculada era libertador e devastador ao mesmo tempo. A filha de Marina continuava crescendo, indiferente ao caos do mundo exterior. Os ultrassons mostravam desenvolvimento saudável. Doutora Cecília acompanhava de perto, visitando semanalmente para garantir que o estresse não comprometesse a gestação. As duas mulheres desenvolveram amizade que transcendia a relação médica. Cecília compartilhava histórias de outras pacientes que superaram trauma, oferecendo esperança tangível de que Marina não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Uma tarde, doutora Cecília trouxe ultrassom 3D. Marina viu o rosto da filha pela primeira vez com clareza surpreendente. Pequenos lábios, nariz delicado, olhos fechados em sono tranquilo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marina, desta vez não de dor, mas de amor avassalador. Aquela pequena vida, protegida dentro dela, era razão suficiente para lutar. Era razão suficiente para enfrentar qualquer julgamento, qualquer humilhação pública, qualquer dor. Vou chamá-la de Luz, Marina decidiu naquele momento. Dr. Henrique, que assistia do canto da sala, sorriu com orgulho e lágrimas próprias. Nome perfeito para quem trouxe Luz de volta à vida da mãe. O julgamento foi marcado para 3 semanas depois. A mídia entrou em frenesi. Câmeras já acampavam em frente ao fórum. Especulações sobre possíveis sentenças dominavam noticiários. Especialistas legais debatiam cada ângulo do caso em programas de televisão. O vestido amarelo de Marina, agora limpo e restaurado por uma costureira voluntária, seria usado como evidência. Marina decidiu que usaria vestido amarelo também no dia do testemunho. Não o mesmo, mas um novo. Símbolo de que ela não era mais a mulher caída naquele chão frio. Era a mulher que se levantou. 2 dias antes do julgamento, Marina teve pesadelo. Sonhou que estava de volta naquele salão, vestido amarelo, manchando de sangue, Eduardo rindo, Valentina triunfante. Mas desta vez, quando caía, não havia chão. Apenas escuridão infinita, engolindo ela e a filha juntas. Acordou gritando, suor frio cobrindo seu corpo. Dr. Henrique correu para o quarto, acendendo luzes, trazendo água. Marina chorou em seus braços como não chorava desde criança. Todas as emoções reprimidas finalmente transbordando. O medo, a raiva, a dor, a culpa por expor a filha a tudo aquilo. Você é a mulher mais forte que conheço, Dr. Henrique sussurrou acariciando seus cabelos. E quando você acha que não aguenta mais, vou estar aqui. Sempre estarei aqui. Não vou deixar você cair novamente. Marina acreditou nele. E pela primeira vez em muito tempo, conseguiu dormir até o amanhecer sem pesadelos. O Tribunal de Justiça de São Paulo nunca havia visto movimento como aquele. Centenas de pessoas se aglomeravam nas escadarias, a maioria mulheres vestidas de amarelo. Cartazes erguidos, cantos coordenados. A energia era elétrica, vibrante, exigente. Dentro do prédio, seguranças formavam um corredor humano para proteger os envolvidos no caso das multidões que queriam testemunhar história sendo feita. Marina chegou em carro com vidros escuros, acompanhada por Dr. Henrique e 2 seguranças particulares.
Ela usava vestido amarelo sol, simples, mas elegante, que acentuava a barriga agora no 8º mês de gestação. Seu cabelo estava preso em coque, maquiagem mínima exceto pelo batom vermelho vibrante, escolha deliberada de força e visibilidade. Quando saiu do carro, a multidão explodiu em apoio. Gritos de encorajamento, aplausos, mulheres chorando. Marina acenou, reconhecendo aquelas que lutavam ao seu lado, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. A sala de julgamento estava lotada. Jornalistas ocupavam área reservada. Câmeras permitidas para transmissão ao vivo, sob condições estritas. O juiz, Dr. Roberto Farias, tinha a reputação de ser justo, mas severo. Ele não toleraria circo em seu tribunal, mas também não protegeria poderosos simplesmente por sua posição social. Era exatamente o tipo de juiz que Marina precisava. Valentina foi trazida primeiro. Ela usava roupa simples, completamente diferente da mulher de vestido vermelho que atacara Marina. Sem maquiagem, cabelos presos em rabo de cavalo baixo, ela parecia diminuída, quebrada. Quando seus olhos encontraram os de Marina, houve algo ali que Marina não esperava ver. Remorso genuíno. Não desculpava nada, mas humanizava Valentina de forma que Marina não antecipara. Eduardo entrou em seguida, flanqueado por equipe de advogados caros. Ele ainda tentava manter aparência de poder, terno impecável, postura ereta. Mas Marina via as rachaduras, as olheiras que maquiagem não escondia completamente, a forma como suas mãos tremiam levemente antes de cruzá-las firmemente. O homem que rira de sua dor estava com medo, e Marina descobriu que não sentia prazer com aquilo. Apenas vazia aceitação de que aquele era homem que compartilhara sua vida e cama por 5 anos. O julgamento começou com formalidades, acusações lidas. Valentina respondia à agressão qualificada, tentativa de causar dano físico grave à gestante e premeditação. Eduardo respondia à conspiração, encorajamento de conduta ilegal e obstrução da justiça. As acusações eram sérias, potencialmente resultando em décadas de prisão para ambos. A defesa de Valentina tentou primeiro. Seu advogado, homem de meia idade com aparência cansada, de quem sabia estar lutando batalha perdida, apresentou argumento de crime passional intensificado por condição psicológica pré-existente. Trouxe psiquiatra que testemunhou sobre histórico traumático de Valentina, sobre padrões de apego inseguro, sobre como ela fora manipulada por Eduardo em estado vulnerável. Era verdade, mas não era desculpa. Marina ouviu o psiquiatra falar sobre como Valentina buscava validação através de homens inacessíveis, como cada rejeição reforçava trauma de infância, como Eduardo explorava sistematicamente essas vulnerabilidades. Mas no final, Valentina fizera a escolha. Tivera múltiplas oportunidades de parar, de buscar ajuda, de deixar a situação que estava destruindo todos os envolvidos. Escolher a violência. Então veio o testemunho de Valentina. Ela subiu ao banco das testemunhas com passos hesitantes, sentando-se e ajustando o microfone com mãos que tremiam visivelmente. Quando começou a falar, sua voz era pequena, tão diferente da mulher confiante do vídeo viral. Eu amava ele, Valentina começou, lágrimas já escorrendo. Amava tanto que me tornei outra pessoa. Ele dizia que deixaria ela, que escolheria a mim, que só precisávamos esperar o momento certo. Meses viraram anos e nada mudava. Quando ela engravidou, eu soube que perdera. Mas ele continuou dizendo que era temporário, que gravidez não mudaria nada entre nós. Ela descreveu como Eduardo alimentava seu ciúme, compartilhando detalhes íntimos da vida conjugal que faziam Valentina sentir-se incluída, mas também torturada. Como ele ria de Marina, diminuía ela em conversas privadas, fazia Valentina acreditar que Marina era obstáculo em vez de pessoa. Como gradualmente transformou raiva difusa de Valentina em ódio focado. Mas eu fiz escolha, Valentina continuou, olhando diretamente para Marina pela primeira vez. Ninguém me forçou a fazer o que fiz. Eduardo plantou sementes, mas eu as reguei.
Deixei ódio crescer até consumir qualquer empatia humana. Quando vi ela naquela noite, grávida e vulnerável, não vi pessoa. Vi apenas símbolo de tudo que eu não tinha. E quis destruir aquele símbolo. O silêncio na sala era absoluto. Valentina respirou fundo antes de continuar. Não posso voltar atrás. Não posso desfazer dano que causei, mas posso dizer verdade. Eduardo sabia. Não exatamente quando ou como, mas sabia que algo aconteceria. Conversamos sobre fazer ela cair, sobre fazer parecer acidente. Ele nunca disse não, nunca me parou. E quando aconteceu, ele riu. Não de nervosismo. Riu porque pensou que havia funcionado, que o problema estava resolvido. O tribunal explodiu em sussurros. Juiz Farias bateu o martelo exigindo ordem. Advogados de Eduardo imediatamente objetaram, alegando que testemunho de cúmplice sem corroboração era inadmissível. Mas doutora Patrícia já tinha corroboração. As mensagens, o vídeo, o riso capturado em áudio nítido. Marina foi chamada a testemunhar após intervalo. Ela caminhou até o banco lentamente, cada passo calculado para não mostrar medo que sentia corroendo por dentro. Quando sentou, ajustou o microfone e olhou para a sala lotada. Centenas de olhos fixos nela, esperando, julgando, torcendo. Ela encontrou o rosto de Dr. Henrique na primeira fileira e buscou força naquele olhar paternal. Doutora Patrícia a guiou através do depoimento, começando antes daquela noite. Marina falou sobre casamento, sobre controle gradual que Eduardo exercia, sobre isolamento dos amigos e família. Falou sobre como ele diminuía suas conquistas, ridicularizava suas opiniões. Fazia-a sentir que tinha sorte de tê-lo. Como gravidez foi tratada como inconveniência em vez de celebração. Ele queria que eu fizesse procedimento, Marina revelou, causando onda de choque na sala. No segundo mês, quando descobrimos, disse que não era momento certo, que atrapalhariam nossos planos. Mas eu me recusei. Pela primeira vez no casamento, disse não. E ele nunca perdoou aquilo. Advogado de Eduardo objetou vigorosamente, mas juiz Farias permitiu o testemunho como evidência de padrão de comportamento. Marina continuou, descrevendo como Eduardo se afastou após ela recusar, como o caso com Valentina intensificou, como ele parou de esconder. Naquela noite, no evento, Marina disse, voz ganhando força, eu sabia que algo estava errado. Sentia no ar, na forma como ele me evitava, na forma como ela me olhava. Mas nunca imaginei que seria tão brutal. Nunca imaginei que homem que jurou me amar seria capaz de rir enquanto eu sangrava no chão. Ela falou sobre dor física, mas principalmente sobre dor emocional. Sobre humilhação de cair diante de centenas de pessoas. Sobre terror de perder filha. Sobre traição de ver marido escolher reputação própria em vez de bem-estar da esposa. Sobre acordar no hospital e ter que reconstruir completamente entendimento de quem era e no que sua vida se tornara. Você sente segura agora? Doutora Patrícia perguntou gentilmente. Marina hesitou, honestidade sendo mais importante que narrativa confortável. Não completamente. Tenho pesadelos. Acordo esperando ouvir aquele riso. Tenho medo de que minha filha nasça e eu não seja forte o suficiente para protegê-la. Tenho medo de que tudo isso seja por nada, que sistema falhe como tantas vezes falha com mulheres. Mas você está aqui. Estou aqui. Porque silêncio não me protegeu, porque submissão não me salvou, e porque minha filha merece crescer em mundo onde homens enfrentam consequências quando machucam mulheres. O tribunal ficou em pé aplaudindo. Juiz Farias bateu o martelo, mas não com real convicção. Até ele parecia movido pelo momento. Eduardo permaneceu sentado, rosto pálido, máscaras finalmente despedaçadas. A defesa de Eduardo tentou desacreditar Marina, sugerindo que ela exagerava por vingança. Mas cada tentativa era bloqueada pela montanha de evidências, mensagens, testemunhas, o vídeo maldito que não mentia. Quando o advogado de Eduardo perguntou por que ela não deixara o casamento antes, Marina respondeu com clareza cortante. Porque abusos não acontecem de uma vez. Acontecem em doses pequenas que você aprende a engolir. Porque eu amava o homem que ele fingia ser. Porque estava financeiramente dependente. Porque ele ameaçou que tomaria tudo se eu ousasse sair.
e porque, como tantas mulheres, eu acreditei que amor poderia mudá-lo. Estava errada. Não havia mais perguntas após aquilo. Testemunhas finais incluíram Clara, cuja coragem foi reconhecida formalmente pelo tribunal. Doutora Cecília, que testemunhou sobre o estado físico de Marina quando chegou ao hospital. Funcionários do Grand Palácio que viram tensão crescente. Cada testemunho adicionava camada à verdade inegável. Quando ambos os lados terminaram apresentações, juiz Farias anunciou que veredito seria proferido em 48 horas após deliberação. A espera seria torturante, mas necessária. Marina saiu do tribunal exausta, mas aliviada. Parte mais difícil terminara. Agora restava apenas esperar que justiça prevalecesse. As 48 horas se estenderam como eternidade. Marina mal dormiu, cada ruído a despertando, cada pensamento a levando de volta àquele tribunal. Dr. Henrique tentava distraí-la com filmes, conversas sobre nomes para bebê, planos para o futuro, mas ambos sabiam que estavam apenas matando tempo até que o destino de Eduardo e Valentina fosse selado. Quando finalmente chegou o dia, Marina retornou ao tribunal com mesma escolta, mesma multidão esperando, mesma energia elétrica no ar. Mas desta vez havia algo diferente, uma tensão quase tangível, como se o mundo inteiro prendesse a respiração esperando por aquele momento. Marina sentou-se na primeira fileira, Dr. Henrique de um lado, doutora Cecília do outro. Suas mãos entrelaçadas formavam corrente de apoio que ela precisava desesperadamente. Juiz Farias entrou e todos se levantaram. Quando ele se sentou e ajustou os óculos para ler o veredito, o silêncio era tão profundo que Marina podia ouvir o próprio coração batendo. Ele começou com Valentina, sua voz firme e clara, ecoando pela sala através do sistema de som. Valentina Azevedo, você foi considerada culpada de agressão qualificada contra a gestante, tentativa de causar lesão corporal grave e premeditação. As evidências apresentadas foram irrefutáveis. O vídeo capturado mostra claramente suas ações deliberadas. As mensagens recuperadas demonstram planejamento prévio. Seu próprio testemunho confirma intenção maliciosa. Considerando a gravidade do ato, a vulnerabilidade da vítima e o perigo representado à vida de uma gestante e seu bebê, este tribunal a sentencia a 12 anos de prisão, sem possibilidade de redução de pena nos primeiros 6 anos. Valentina não reagiu visivelmente, apenas baixou a cabeça, aceitando o peso da sentença que ela própria testemunhara merecer. Marina sentiu mistura estranha de alívio e tristeza. Justiça estava sendo feita, mas a que custo? Quantas vidas destruídas por ciúme e manipulação? Então veio Eduardo. Juiz Farias virou-se para ele e Marina percebeu algo diferente no olhar do magistrado, algo mais frio, mais pessoal. Eduardo Mendes, você foi considerado culpado de conspiração para cometer agressão, encorajamento de conduta ilegal e obstrução da justiça. Embora suas mãos não tenham executado a violência física, suas palavras, suas ações e principalmente suas omissões a possibilitaram. Você manipulou Valentina Azevedo, explorando suas vulnerabilidades para transformá-la em arma contra sua própria esposa. Você riu da dor de uma mulher que jurou proteger. Você tentou comprar silêncio, destruir evidências e perverter o curso da justiça. Este tribunal o sentencia a 15 anos de prisão, incluindo acusações adicionais de tentativa de suborno de testemunha e assédio contínuo através de terceiros. Eduardo ficou pálido. Seus advogados imediatamente pediram apelação, mas juiz Farias ergueu a mão pedindo silêncio. Quero deixar claro para este tribunal e para todos que acompanham este caso. O poder econômico não protege ninguém da justiça. A manipulação psicológica é tão daninha quanto violência física. E homens que riem da dor de mulheres vulneráveis não merecem misericórdia desta corte. Sr. Mendes, você construiu império sobre aparências. Agora colherá consequências de suas escolhas. O tribunal explodiu. Repórteres correram para transmitir notícia. A multidão do lado de fora começou a comemorar antes mesmo de receberem confirmação oficial. Marina simplesmente sentou, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de alegria exatamente.
Eram lágrimas de alívio, de fechamento, de finalmente poder começar a virar página. Eduardo foi levado algemado. Ele olhou para Marina uma última vez e ela viu tudo ali. Raiva, arrependimento, medo. Mas principalmente, viu o homem que finalmente enfrentava quem realmente era, sem máscaras para esconder. Ela não desviou o olhar. Permitiu que ele visse mulher que sobreviveu a ele, mulher mais forte do que ele jamais seria. Nas semanas seguintes, vida começou a assumir novo ritmo. Marina mudou-se permanentemente para a casa do pai. Eles transformaram quarto de hóspedes em nursery, pintando paredes de amarelo suave e enchendo o espaço com móveis simples mas acolhedores. Dr. Henrique revelou talento oculto para a montagem de berço, passando tarde inteira brigando com instruções confusas até finalmente conseguir estrutura estável. Clara visitava regularmente. As duas mulheres formaram amizade improvável, mas profunda, unidas por experiência compartilhada. Marina descobriu que Clara era fotógrafa talentosa, suas imagens capturando momentos de beleza humana que passavam despercebidos. Ela havia perdido o emprego no Gran Palácio, mas ganhou algo mais valioso: propósito e voz. Doutora Cecília continuou acompanhando gestação até o final. Quando Marina entrou em trabalho de parto 3 semanas após veredito, foi Cecília quem a recebeu no hospital, segurando sua mão através de cada contração, oferecendo palavras de encorajamento quando dor parecia insuportável. O nascimento foi longo e difícil. Quase 20 horas de trabalho de parto que testaram limites de resistência de Marina. Houve momentos quando ela quis desistir, quando pensou que não conseguiria, mas então lembrava de tudo que sobrevivera. Se conseguira enfrentar Eduardo, Valentina e tribunal com o mundo assistindo, conseguiria trazer filha ao mundo. Quando Luz finalmente nasceu, às 6 da manhã de uma terça-feira ensolarada, o primeiro som foi choro forte e saudável. Doutora Cecília colocou o bebê sobre o peito de Marina, pequeno corpo quente e molhado, pele contra pele. Marina olhou para o rosto de sua filha e sentiu amor tão intenso que parecia impossível caber em corpo humano. "Olá, pequenininha", Marina sussurrou, lágrimas escorrendo sem controle. "Finalmente te conheço. Você é mais bonita do que imaginei." Luz tinha tufo de cabelos escuros, olhos ainda fechados, mas já buscando, lábios perfeitos formando pequeno, o enquanto respirava ar pela primeira vez. Seus dedos minúsculos se fecharam em torno do dedo indicador de Marina, aperto surpreendentemente forte. Naquele momento, tudo valeu a pena. Toda a dor, toda a humilhação, toda a luta. Porque resultou naquela pequena vida perfeita. Mas a alegria foi acompanhada por medo. Luz apresentou dificuldades respiratórias nas primeiras horas, efeito do trauma gestacional e estresse que Marina sofrera. Ela foi levada para a UTI neonatal, conectada a monitores e respirador pequeno demais para parecer real. Marina ficou ao lado da incubadora por horas, uma mão tocando filha através das aberturas especiais, sussurrando histórias, cantando canções de ninar que sua própria mãe cantava. As primeiras semanas foram intensas. Luz melhorou gradualmente, seus pulmões fortalecendo, peso aumentando. Marina dividiu tempo entre casa e hospital, cada visita trazendo mistura de esperança e ansiedade. Doutora Cecília explicou que complicações eram comuns após trauma materno, mas que Luz era lutadora. Cada dia que passava era vitória. Durante uma dessas vigílias noturnas, com Luz finalmente dormindo pacificamente depois de mamada difícil, Marina teve revelação. Olhando para a filha através do vidro da incubadora, vendo o pequeno peito subir e descer com esforço, ela percebeu que queria fazer mais. Não apenas por Luz, mas por todas as mulheres que sofriam em silêncio, que caíam sem ninguém para segurá-las. A ideia do café nasceu ali, naquela sala de hospital, às 3 da madrugada. Seria mais que estabelecimento comercial. Seria refúgio, lugar seguro, onde mulheres sobreviventes pudessem trabalhar, curar, reconstruir. Seria declaração de que queda não era fim, mas começo de algo novo.
Marina compartilhou ideia com o doutor. Henrique e ele a apoiou imediatamente. Ofereceu ajuda financeira para começar, mas Marina recusou gentilmente. Ela usaria parte do acordo de divórcio. Eduardo havia sido forçado a dividir bens de forma equitativa. O dinheiro manchado por anos de mentiras seria transformado em algo puro, algo que ajudaria ao invés de destruir. Levou meses de planejamento. Marina encontrou ponto comercial em bairro tranquilo de São Paulo, espaço com grandes janelas permitindo luz natural inundar interior. Contratou arquiteta especializada em ambientes acolhedores que entendeu visão imediatamente. Juntas criaram um espaço que era simultaneamente moderno e confortável, com cantos aconchegantes para conversas íntimas e área aberta para eventos comunitários. O nome foi fácil. Luz e Graça, inspirado pela filha e pela jornada de encontrar graça em meio ao caos. Clara projetou o logotipo, imagem estilizada de mulher se levantando com raios de sol irradiando ao redor. Era perfeito. Marina recrutou funcionárias cuidadosamente. Todas eram sobreviventes de alguma forma. Algumas escaparam de relacionamentos abusivos. Outras sobreviveram a agressões. Cada uma trazia história única de dor e superação. Marina as treinava pessoalmente, não apenas para servir café, mas para criar atmosfera de apoio mútuo. A cadeira quebrada do evento foi restaurada por marceneiro talentoso que doou serviço após ouvir história. Ela ocupou lugar de honra no café, acompanhada por placa que Marina encomendara especialmente. Ninguém tem o direito de quebrar uma mãe. As palavras eram simples, mas poderosas, tocando todos que as liam. O café abriu 6 meses após nascimento de Luz. A fila se estendia pelo quarteirão, mistura de clientes genuínos e curiosos que queriam ver lugar construído pela mulher de vestido amarelo. Marina usava avental sobre roupa casual, Luz amarrada em wrap contra peito, e servia pessoalmente cada cliente nas primeiras semanas. As paredes do café exibiam fotografias de Clara, imagens capturando força feminina em momentos cotidianos. Havia canto dedicado a livros sobre recuperação de trauma e empoderamento, e havia silêncio respeitoso quando necessário, compreensão tácita de que algumas clientes precisavam apenas de espaço seguro para existir. Doutora Cecília se tornou cliente regular, aparecendo para café da manhã antes de turnos no hospital. Clara praticamente morava ali, seu canto favorito perto da janela, onde Luz era perfeita para desenhar. Dr. Henrique visitava todas as tardes, orgulho paternal evidente, cada vez que olhava para filha e neta. Eduardo e Valentina estavam longe, cumprindo sentenças em prisões diferentes. Marina recebia cartas de Valentina ocasionalmente, pedidos de desculpas, que soavam genuínos, mas que Marina guardava sem ler completamente. Perdão era processo, não evento único. Talvez um dia ela conseguisse, mas, por enquanto, focar em construir futuro era suficiente. Uma tarde, quase um ano após a abertura do café, Marina estava limpando mesas quando Luz, agora andando de forma instável, correu entre clientes distribuindo sorrisos. Uma mulher jovem entrou, olhando ao redor nervosamente. Seu rosto tinha marcas de violência recente mal escondidas por maquiagem. Marina reconheceu aquele olhar, aquela postura defensiva. Conhecia bem demais. Bem-vinda ao Luz e Graça, Marina disse gentilmente, aproximando-se devagar para não assustar. Posso te oferecer um café? A primeira xícara é sempre por conta da casa. A mulher hesitou, depois concordou. Marina preparou o café pessoalmente, adicionando toque de canela, como fazia com clientes que pareciam precisar de cuidado extra. Quando entregou, segurou a xícara um pouco mais tempo, fazendo contato visual. Você está segura aqui, Marina disse baixo o suficiente para que apenas elas ouvissem. O que quer que esteja enfrentando, não precisa enfrentar sozinha. Este lugar existe para mulheres como nós, como eu. A mulher começou a chorar silenciosamente. Marina sentou ao lado dela, não tocando, mas presente. Ficaram assim por longo tempo, 2 sobreviventes compartilhando silêncio, que dizia mais que palavras. Eventualmente a mulher começou a falar. História diferente de Marina,
mas com elementos dolorosamente familiares: controle, isolamento, violência crescente, medo de partir. Marina ouviu tudo. Depois compartilhou própria história. Não todos os detalhes, mas o suficiente para a mulher entender que Marina compreendia, que havia caminho através da escuridão. Ela deu números de abrigos, contatos de advogados que trabalhavam pro bono, ofereceu emprego quando ela estivesse pronta. A mulher saiu do café horas depois, não curada, mas com esperança. Marina viu naquele momento por que tudo valera a pena. Este era seu propósito agora. Não apenas sobreviver, mas ajudar outras a sobreviverem também. Luz correu até mãe, bracinho estendido querendo colo. Marina a pegou, apertando o pequeno corpo contra peito, sentindo o coração da filha bater contra o seu. Olhou ao redor do café, para funcionárias trabalhando com sorrisos genuínos, para clientes conversando em tons baixos e confortáveis, para a cadeira restaurada com sua placa poderosa. O mundo ainda estava longe de perfeito. Injustiças aconteciam todos os dias. Mulheres continuavam caindo. Mas aqui, neste pequeno pedaço de São Paulo, havia luz, havia graça, havia prova de que reconstruir-se após destruição não era apenas possível, mas revolucionário. Marina beijou o topo da cabeça de Luz, respirando o cheiro de bebê misturado com café fresco. Você crescerá forte, ela sussurrou. Crescerá conhecendo seu valor. E se algum dia cair, vou te ensinar a se levantar, porque levantarmos é o que fazemos, é quem somos. Luz balbuciou algo ininteligível, mas feliz. Do outro lado do café, Clara ergueu xícara em brinde silencioso. Doutora Cecília acenou da fila. Doutor Henrique sorriu de seu canto favorito. E Marina, mulher que um dia caiu entre risos cruéis em salão de ouro e mentiras, permaneceu de pé, segurando filha, cercada por comunidade que construíra de cinzas de própria destruição. O vestido amarelo manchado de sangue estava guardado em casa, preservado como lembrança não de dor, mas de sobrevivência. Marina não o usava mais. Não precisava. Carregava a força daquele momento em cada respiração, cada decisão, cada mulher que ajudava. A queda não a definira, mas o ato de se levantar, de recusar permanecer caída, de transformar trauma em propósito, esse sim definia quem ela se tornara. E enquanto o sol se punha lançando luz dourada através das janelas do Luz e Graça, Marina soube com certeza absoluta. Ela não era mais a mulher de vestido amarelo que caiu. Era a mulher que se levantou. E com cada mulher que ajudava a fazer o mesmo, provava que justiça não era apenas sobre punição dos culpados. Era sobre transformação dos sobreviventes em faróis para outros ainda perdidos na escuridão. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Luz tenha tocado seus corações profundamente. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram a força feminina e a capacidade de renascimento. Encontrem clicando aqui à sua esquerda. Se esta história ressoou com você, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a resiliência humana e a capacidade de transformar dor em propósito. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Adoraríamos saber como a história de Marina os inspirou. Até a próxima história que vai tocar sua alma.